Olá, tudo bem? Eu sou Maurílio Santiago, professor de filosofia, formado pela UFMG, e aqui na PUC Minas, orientando do doutorado da professora Estela, na área de educação. É um prazer imenso falar com todos vocês sobre a teoria de desconstrução de gênero, né? Tentar pensar, problematizar e dialogar um pouco sobre essa teoria tão polêmica, né? Tão instigadora e tão atual, tão contemporânea. Eu penso que a primeira questão a ser colocada quando se discute teoria da desconstrução de gênero é um debate que vem sendo incentivado por algumas correntes religiosas, tanto da Igreja Católica como determinadas denominações religiosas protestantes, né? Em querer ou insistir chamar teoria da desconstrução de gênero como ideologia de gênero. É um problema, claro, que é uma tentativa de se impor, né? E talvez de desmerecer esse lugar teórico de gênero. E mesmo porque o termo ideologia ele não se adequa em nada com a teoria da desconstrução de gênero. Porque o termo ideologia é um termo que vem ainda das metanarrativas, de herança marxista, e ele não coincide com esse debate contemporâneo da pós-modernidade, no qual a teoria de desconstrução de gênero se inscreve. Então é uma insistência de determinados grupos religiosos, mas é uma insistência que me parece muito pejorativa e com a franqueza aqui nesse momento, me parece totalmente equivocado afirmar que se trata de uma ideologia, né, em oposição a uma teoria. Em relação a isto, eu acho que é interessante também nós frisarmos, tendo o outro ponto desse pensar, que há uma distinção entre teoria e militância. Distinção essa que é muito difícil, muitas vezes é muito sutil e é quase impossível de ser feita. Exatamente por isso, porque quando se discute teoria da desconstrução de gênero, a gente está debatendo um campo teórico que tem como fruto, ou como advindo dos movimentos sociais, desse sujeito, né, organizado coletivamente, que é o sujeito queer, o sujeito LGBT, e que ele começa a demandar para a sociedade uma série de questões, e a universidade, a pesquisa, começa a pensar esse sujeito, discuti-lo no campo teórico, né? E é claro que não tem como ter uma neutralidade num debate como esse. Não tem como se posicionar de forma neutra, como eu acho que não tem como se posicionar de forma neutra em nada. É uma crítica já antiga, clássica, feita à proposta do positivismo, né? Dessa ideia de uma neutralidade científica, ou aqui mais contemporaneamente, de uma neutralidade discursiva. Eu acho que seria também um equívoco. Mas não podemos negar que, ao se discutir teoria de desconstrução de gênero, nós estamos dialogando com o movimento social, nós estamos nos baseando da linguagem desse sujeito e, claro, a escolha, né, os interesses estão envolvidos nesse debate, portanto, não tem como se livrar totalmente dessa tomada de posição, que também não deixa de ser, e isso é importante para essas teóricas de gênero, uma tomada de posição política em relação ao sexo, em relação ao gênero, em relação ao desejo, em relação aos corpos. O que a gente também tem que pensar ao problematizar uma teoria de desconstrução de gênero é em que base as autoras que fundamentam esse debate se colocam, a partir de que lugar nasce essa escrita. E a filosofia da qual essas autoras, a escrita da qual essas autoras se baseiam, tem como mecanismo disciplinar a filosofia, especialmente a filosofia do Nietzsche e do Michel Foucault, ou talvez de um Foucault que reformula ou que repensa certas questões que já haviam sido colocadas pelo Nietzsche e que essas autoras vão se basear. Dentre dessas autoras e desses autores na filosofia, então a gente vai perceber o seguinte: nós estamos num lugar que é a pós-modernidade. A filosofia pós-moderna advinda, né, do Nietzsche para cá, especialmente do Nietzsche para cá.
numa escrita que tem como mecanismo disciplinar Foucault. Eu acho que a grande matiz teórico, o grande referencial filosófico que as autoras da teoria de desconstrução de gênero se baseiam é no pensamento Foucaultiano. A partir daí, elas criam a sua própria linguagem e conseguem estabelecer um fora do próprio Foucault, elas são críticas ao próprio Foucault, e criam uma filosofia, uma novidade, inauguram algo que eu acho que é interessante, que é a chamada teoria da desconstrução de gênero, um campo teórico novo e instigante. Talvez o que a gente poderia pensar como autoras principais são a filósofa contemporânea espanhola Beatriz Preciado, a filósofa americana contemporânea Judith Butler e Donna Haraway, alguns teóricos na América Latina, a gente não pode esquecer, né, que existe também um campo teórico latino-americano que se propõe a pensar essas questões, e em termos históricos, a teoria queer e a teoria de desconstrução de gênero é herdeira do movimento feminista, especialmente daquele feminismo, na segunda geração do feminismo, inaugurado lá pela Simone de Beauvoir, num livro clássico que ela tem denominado Segundo Sexo. É um único livro, mas na tradução brasileira esse livro foi dividido em 2 tomos, então aquela frase clássica do segundo momento, no meio do livro da Beauvoir, no qual ela diz que não se nasce mulher, torna-se. Né? Então é muito baseado nessa inspiração, nesta intuição da Simone de Beauvoir e na filosofia do poder, né? Da filosofia que problematiza as relações do poder do Foucault e as questões do sujeito, que vão ser construídas essas teorias da desconstrução de gênero contemporâneas. Então, o que elas se propõem de forma mais direta? O que se percebe sobre os nossos corpos é que há uma tentativa de construir um determinado tipo de sujeito, o sujeito heterossexual, e que esse sujeito heterossexual deve ser tomado como um sujeito natural e que, portanto, ele fica silenciado, haja vista que ele está adequado, enquadrado num modelo de poder estabelecido na nossa sociedade, que é o modelo que essas teóricas chamam de heteronormativo. Então, ela se propõe a quê? Primeiro, entender que o sujeito, ele é um sujeito discursivo. E isso elas tomam do Foucault. Não existe um sujeito construído no sentido de uma essência, no sentido de um ser. Portanto, a pós-modernidade, uma das suas características, é a ruptura com a metafísica. E o discurso das teóricas, né, de gênero é romper com esse discurso que durou durante séculos na nossa cultura, que é o discurso metafísico. Se por um lado a metafísica começa lá de Platão e vai até Hegel, e que tem por objetivos discutir a questão de uma essência, de uma universalidade, de alguma coisa que é inerente ao próprio ser, e de que você deve especular racionalmente até você conseguir alcançar a verdade das coisas e se valer dessas verdades para poder interpretar e ler o mundo, as chamadas metanarrativas também. Por outro lado, vem as teorias da desconstrução de gênero se opondo a esse discurso e dizendo que você, aí vai muito ao encontro do existencialismo da Simone de Beauvoir e do próprio Sartre, você não nasce mulher, você torna-se mulher. Portanto, você é um corpo que não nasce dotado de uma essência, mas você nasce um corpo. E que esse corpo pode se tornar aquilo que bem pretender ser. Isso dá uma ideia, advinda de Foucault, que o sujeito, ele é sempre um sujeito vazio. E o que quer dizer isso? Nesse momento que nós conversamos aqui, eu ocupo o lugar de um sujeito, que é o sujeito professor. Mas eu não sou, a ideia de ser professor, ela não me define totalmente, ela não é uma verdade absoluta sobre mim. Não existe nenhuma verdade absoluta sobre nós, somos sempre inconclusos. No determinado momento que eu saio daqui e assento numa sala de aula como aluno, eu sou sujeito aluno. Então nós somos vários sujeitos. O sujeito ele é uma construção discursiva vazia, onde os corpos podem ou não entrar ali e se fazer aquele determinado sujeito. A partir desta ideia, e da ideia de que você não tem uma essência, essas teóricas de gênero, elas se valem de uma categoria filosófica muito interessante,
que é a categoria da ironia, do sarcasmo, do enfrentamento, né, dessas relações de poder, e elas vão tentar implodir essa lógica da heterossexualidade dominante. É muito legal quando nós falamos dessa questão da ironia e até mesmo do sarcasmo. Tanto a Butler quanto a Preciado, essas teóricas, elas gostam muito da figura do drag. O drag ele é interessante porque ele não só imita, mas ele dramatiza a questão do gênero. E ele nos provoca a perceber que o sexo, o corpo, tanto o sexo quanto o gênero, portanto, não é só uma desconstrução de gênero, mas é também uma desconstrução de sexo, não são coisas dadas naturalmente. Por isso a ideia da Judith Butler de performance, né? Esse corpo performático no sentido desse corpo que dramatiza e que ridiculariza e que brinca com essa lógica de ser homem, de ser mulher ou alguma coisa desse tipo. Então é muito interessante para essas autoras o drag. O drag talvez na perspectiva dela seja a melhor representação desse gênero e desse sexo que não é natural, mas que é uma performance cultural. Então, o que elas dizem é que existe um binarismo. De um lado, a dimensão masculina, de outro lado, a dimensão feminina, e essas duas dimensões se alimentam, ou se retroalimentam, num binarismo que se mantém. A ideia das teóricas da desconstrução de gênero é entender que essa construção é discursiva, que ela não é uma verdade e que, portanto, ela pode ser implodida para que vários tipos de sujeitos possam surgir, né? E garantir direitos e poder se expressar no espaço da sociedade. Eu acho que é muito essa questão que ela se coloca. A partir daí, elas vão dizer, e aí é um termo que a Beatriz Preciado se vale, num texto dela muito interessante, que eu acho que é um texto fundamental para vocês lerem, sobretudo para aqueles que se interessam por esse campo teórico, que é um texto que se chama Multidões Queer, Notas para uma Política dos Anormais, um texto da filósofa Beatriz Preciado. Ela vai dizer o seguinte, que as teorias de gênero hoje, ou de desconstrução de gênero, embora elas sejam herdeiras do movimento feminista e mais à frente do movimento LGBT, elas são mais do que isso. O termo queer do inglês, ele se opõe ao termo straight, né? Então, se o straight é aquele corpo correto, aquele corpo certo, aquele corpo adequado, o termo queer é aquele corpo inadequado, incorreto, esquisito e estranho. E, portanto, elas vão dizer que esse corpo estranho merece, né, se fazer valer no espaço social. E aí elas vão dizer que o termo queer é melhor, especialmente apreciado, porque ele é mais do que esse sujeito gay, branco, escolarizado, que tem emprego, que tem salário, que de alguma forma está aí na sociedade circulando. Elas também estão preocupadas com aqueles corpos estranhos que a sociedade tende a renegá-los, né? E no momento que elas tentam implodir ou desconstruir o binarismo heteronormativo, elas dão visibilidade, possibilidade do aparecer e do fazer valer desses sujeitos. E aí é muito interessante uma perspectiva da Beatriz Preciado, no qual ela diz o seguinte, que esses termos, ou esses sujeitos que nós produzimos discursivamente, com o intuito de estigmatizar esses corpos, esse outro, essa alteridade, né? Que também eu acho que é uma palavra forte nessas teorias, que é o sujeito bicha, o sujeito sapatão, o sujeito lésbico, o sujeito viado, o sujeito gordo, o sujeito canceroso, o sujeito aidético, essas múltiplas, o sujeito cyborg, elas vão dizer que, à medida que a sociedade impõe esses termos pejorativamente, esses sujeitos devem devolver para essa sociedade esses termos através de uma ação política. Então, há uma perspectiva política muito importante nas teorias da desconstrução de gênero, na medida em que elas propõem
que esses discursos pejorativos que tentam estigmatizar esses sujeitos sejam devolvidos por esse sujeito à sociedade através de uma ação política. Cuidado com isso, que, como eu disse, a gente não tem uma essência e a gente não se define por nada. Então, quando se diz que um sujeito é viado, isso não quer dizer que a pessoa vá se ver apenas como viado, no sentido de que seja uma essência dessa pessoa, mas é no sentido simplesmente político, de devolver à sociedade de forma política, portanto, se afirmando dentro de uma possibilidade outra que essa sociedade está querendo impor a esse corpo, que é a possibilidade do preconceito, da intolerância, do desrespeito. E aí nós estamos também colocando uma outra questão nesse campo teórico, que é a questão da identidade. E aí eu vou um pouco para o texto Problemas de Gênero, da Judith Butler, na qual ela vai dizer que a identidade é também um problema, porque a questão é desconstruir. Então não há que se dizer que exista uma identidade, não é? E tudo começa a ser, vamos assim dizer, criticado, né? Sobre os corpos, inclusive o discurso médico. Se eu digo que é uma verdade, entre aspas, né, que o discurso médico diz que o corpo masculino é assim e o corpo feminino é assado, essas autoras entendem que isso também é falso. Falso no seguinte sentido, cuidado com isso, no sentido de que ele é apenas um discurso, o discurso médico. O discurso médico que também tenta, de alguma forma, patologizar, né? Que tenta criar um determinado sujeito tido como verdadeiro. Tanto é verdade que a ideia da homossexualidade durante muito tempo foi considerada uma doença, né? Mesmo porque essas pessoas consideradas homossexuais, elas não são doentes. Então esse discurso médico estava totalmente equivocado. Mas é um discurso, né? Como tem um discurso pedagógico, como tem um discurso filosófico, tem também um discurso médico, o discurso do qual todos nós nos alimentamos, os discursos midiáticos, etc. Então elas nos propõem a criticar isto, a fazer uma genealogia, no sentido Foucaultiano, né? E quando Foucault pergunta sobre uma genealogia, ele não está querendo buscar uma essência, a origem de uma natureza intrínseca, de algo inerente ao próprio sujeito. Não é isso que, vamos assim dizer, interessa ao Foucault. O Foucault está pensando numa genealogia como uma aposta política. Por que a sociedade escolheu um determinado tipo de sujeito? E por que a sociedade esqueceu de um determinado tipo de sujeito no campo discursivo, e ela afirma um sujeito e ela nega outro sujeito? Quais são as relações de poder, né? Quais são as origens dessa categoria de identidade, com a qual as pessoas tentam se identificar, ou não se identificando, se esforçam por identificar, né? Que na verdade são efeitos produzidos pelas instituições de poder, né? São efeitos produzidos por práticas sociais que tendem a produzir certos tipos de sujeito. Enfim, discutir a teoria da desconstrução de gênero é algo muito prazeroso, sobretudo para nós que somos educadores, futuros professores como vocês que estão nas licenciaturas, né? Nós que estamos na universidade. É sempre um prazer muito grande esse debate, essa discussão, e eu estou disponível a participar com vocês de qualquer tipo de debate, de reflexão sobre a teoria da desconstrução de gênero. Então, no final desse vídeo, eu vou deixar disponível o meu e-mail, né, para a gente poder conversar um pouquinho, à medida do possível, que muitas vezes a vida é muito corrida, sobre esse nosso encontro aqui hoje, muito embora de forma virtual, mas muito caloroso e muito afetuoso. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado à professora Estela pela oportunidade, e foi uma honra poder conversar com vocês sobre esse tema. Um abraço.